Continuando nosso estudo, então, nós vamos agora analisar outros avanços científicos pós-edição do livro Estudos Bíblicos, né? O livro, essa edição do livro é de 1955, como nós temos afirmado. Então vamos agora ver algumas que o livro não listou. Logicamente que na época em que o livro foi escrito, foi editado, essa edição pode ter sido anterior ainda a essa data, porque eles vão mantendo as informações, né, contidas nessa edição, pode ser bem anteriores à sua data de edição, porque eles vão mantendo, né, algumas informações. Mas vamos aí ver então outras grandes descobertas, grandes invenções que não foram listadas aí no livro, para vermos que realmente a ciência tem aumentado, como foi profetizado no livro de Daniel. Nós temos aí a penicilina em 1928, né, que foi uma grande descoberta aí da ciência, né, para tratamento das enfermidades, né. O microscópio eletrônico em 1931, uma outra versão do microscópio já existia, mas o microscópio eletrônico foi descoberto, inventado em 1931. O primeiro computador programável, né, uma grande descoberta em 1938. A impressora, essa impressora comum que nós temos, sendo inventada em 1938 e sendo produzida em grande escala e comercializada largamente em 1983. A bomba atômica em 1945, uma descoberta aí que preferiríamos que não tivesse sido inventada, né? O disco de vinil, o LP, né, mais conhecido como LP, em 1948, possibilitando aí a produção de muitas músicas, hinos, né? A energia nuclear em 1951, a bateria a energia solar em 1954, já existe há muito tempo a bateria a energia solar. O primeiro computador pessoal e o satélite, que foram aí inventados em 1957. O laser em 1960 e a fita cassete em 1963. Calculadora de bolso em 1970. O videocassete, né, em 1971, foi inventado em 1971, mas somente as emissoras de TV e grandes produtoras aí de vídeo utilizavam, e em 80 ele foi então largamente comercializado e vendido. Temos aí também a invenção do e-mail em 1971. A invenção do e-mail é bem mais antiga, né, do que talvez muitos de nós pensávamos. O primeiro console de videogame em 1972. A Xerox em 1973, né, a reprodução então de páginas aí de impressão, né? E o CD em 1982. Temos mais também aí o telefone celular em 1984, né? Uma grande descoberta aí que hoje cada um possui um celular e usa para as mais diferentes atividades. A impressão 3D em 1984, ela foi inventada, né, em 89, podemos dizer assim, mas basicamente, somente atualmente ela tem sido assim mais largamente produzida, as impressoras 3D, né? Mas elas são dessa data. A World Wide Web, a famosa internet, né, o www, aí as páginas da internet, o uso da internet propriamente dito, né, 1990, mais largamente podemos dizer assim, né? O DVD, 1995, e a USB, em 1996, né? A USB aí é os dispositivos para uso dos pendrives, né?
E uma grande descoberta, a clonagem da ovelha Dolly, em 1996, né? Trazendo aí um certo pânico, um certo temor em muitas mentes. Vamos então para aqui alguns avanços científicos e tecnológicos, transportes por terra, trilhos, rios, mar e céu. Mais uma vez aí cumprindo a profecia. Nós vemos aí que tudo começou com as carruagens, né? As carruagens movidas aí a cavalo, podemos dizer assim. Vemos aí mais essa imagem, né? Em uma ponte aí, várias carruagens com cavalos aí. Essa foto é uma foto da Austrália. E agora nós temos aí, olha que interessante, as rodovias sendo cortadas de norte a sul, leste a oeste por automóveis se movendo aí velozmente pelas estradas, né? Mas aí sobre o transportes por terra, temos também até a invenção de veículos elétricos. Essa é uma imagem da Noruega, né? Aí alguns carros sendo abastecidos de forma elétrica. É algo ainda que em nosso país não é muito popular, né? Podemos dizer assim. Outros avanços aí em transportes por terra, né? Aí nós temos uma estação de reabastecimento de automóveis movidos a energia solar. Interessante, né? Podemos dizer assim, um posto de abastecimento de automóveis movidos a energia solar. Muito interessante, né? E até automóveis aí movidos a hidrogênio. Quantos avanços aí na ciência, na tecnologia, né? E esse aí é um carro chamado Contino, movido à água do mar, né? Muito interessante também. Mais alguns detalhes aí sobre os transportes por terra, né? O táxi, muito popularmente utilizado no mundo todo, né? E mais recentemente, o aplicativo Uber, né? Que dá aí a praticidade e a facilidade de locomoção das pessoas, né? Em várias partes, aí usando um aplicativo de celular, cada usuário solicitando aí e sendo buscado na sua localidade, né? Nós vemos aí que existem outros aplicativos também, rivalizando aí até mesmo com o táxi, né? O táxi Uber, então, sendo meios de transporte por terra, além também dos ônibus, trens, que nós vamos ver um pouco mais adiante também, né? Aí, por exemplo, o trem a locomotiva a vapor foi inventada em 1831, né? Sendo em seguida aprimorada um pouco mais. E ela era movida a carvão, né, vegetal, e depois ela passou a ser movida a diesel, né? Nós temos aí os trens movidos a diesel, né? Aumentando aí os transportes, né, por terra e trilhos, né? Aí temos um trem também movido a energia solar, é uma promessa aí, né, uma matéria do dia 23 de abril de 2019, que conectará a Argentina, Bolívia e Peru, né, chegando até Machu Picchu. É um grande invento aí na área de transportes por trilhos, né? Aí uma curiosidade, vamos ver agora os trens mais velozes, né? Até o momento, criados e inventados aí pelo homem. O primeiro deles é o trem Maglev Xangai, na China, né? A linha liga o aeroporto internacional de Pudong à estação de metrô de Longyang, né? Road. O trem Maglev opera a mais de 430 km por hora,
com um moderno sistema de levitação magnética, consegue atingir a impressionante marca de 500 km por hora, mais veloz do que um carro de Fórmula 1. Vamos para o segundo aí mais rápido, né, que é o CRH 380, na China também, os chineses aí dominando a tecnologia de transportes em trilhos, né. Em meados de uma década, a China desenvolveu uma incrível rede de trens de alta velocidade que se estende por quase 10.000 km por hora, transportando cerca de 500 milhão de passageiros, né, por ano. O trem CRH 380, em suas diferentes versões, é capaz de atingir velocidades de até 450 km por hora em suas 4 rotas que passam por cidades como Pequim, Xangai, Nanning e Guangzhou, né? Nós temos aí então em terceiro lugar o ICE 3, Alemanha. A Alemanha produz alguns dos trens mais velozes do mundo, mas sua própria rede de ferrovias de alta velocidade nasceu relativamente tarde na Europa. Hoje o atraso está sendo compensado rapidamente. O Intercity Express, que é o ICE 3, né, corre entre Frankfurt e Colônia, no Vale do Reno, e entre Munique e Nuremberg, na Bavária, com 9 linhas que atingem velocidades de até 320 km por hora. Vamos aí para o próximo, aquele que está em quarto lugar, que é o Shinkansen E5 do Japão. Os famosos trens-bala japoneses existem em diversos estilos e formas, mas nenhum deles é tão veloz quanto o novo Shinkansen E5. Com um curioso bico de pato em sua dianteira, o trem opera a até 320 km por hora na linha de 670 km entre Tóquio e Aomori, no norte da ilha de Honshu. E aí o quinto, né, que é o TGV POS da França. A França foi pioneira na criação de trens de alta velocidade com seu TGV, que começou a funcionar em 1981. Desde então, a evolução continuou tanto nos trilhos quanto nos próprios trens. Os mais recentes são os TGV POS, que operam em 2 linhas, no leste e no oeste da França, com velocidades que atingem 320 km por hora em operações normais, e até incríveis 575 km por hora em testes, a maior velocidade registrada por um trem. Então aí você tem a referência, né, o site de onde eu tirei essas informações. Na realidade o site ele lista os 14 trens mais velozes do mundo, mas eu coloquei apenas 5 para não demorarmos aqui. Aí nós temos também o avanço nos transportes por rios, né? Os grandes barcos aí, os grandes navios aí operando nos rios. E também os transportes por mar. Antigamente eram muito utilizadas as caravelas, né? Após então o uso das caravelas, né, que foram usadas durante muitos anos, que são os navios aí movidos ao poder do vento, né, começaram então a circular os grandes transatlânticos aí movidos a carvão, né? Por exemplo, o Titanic tinha capacidade para 3.327 pessoas. E hoje nós temos aí o Harmony of the Seas, que é o maior transatlântico aí que opera nos mares, tem a capacidade para 8.880 pessoas, né? Temos aí mais uma foto do mesmo. Tem a capacidade aí para transportar até uma pequena cidade, 8.880 pessoas, né? Vamos agora aí para os transportes pelo céu, né? Aí o primeiro voo de Santos Dumont, no 14 bis, né? Foi um grande feito na época. E depois nós temos aí o primeiro avião para transporte de passageiros, né? Capacidade para 16 ocupantes, que é o Sikorsky Ilya Moussomet, de 1913. Temos uma breve descrição dele. Considerado o primeiro avião projetado para uso comercial, o Sikorsky Ilya Muromets
desenvolvido no antigo Império Russo, voou em 1913. Podia transportar 16 ocupantes acomodados em uma luxuosa cabine e realizar viagens de até 1.000 km, voando a 110 km por hora. O destino, porém, forçou uma mudança no papel desempenhado pela aeronave, cuja capacidade de carga e longo alcance foi melhor aproveitada na função de bombardeiro durante o período da Primeira Guerra Mundial. O aparelho era capaz de voar carregando 800 kg de bombas ou de passageiros. Seu único operador comercial foi a Frota Aérea Civil da União Soviética, que mais adiante se transformou na Companhia Aérea Aeroflot, até hoje na ativa. Então este foi o primeiro avião, podemos dizer assim, para transporte de passageiros, né? De vários passageiros. E a aviação, os transportes pelo céu, eles foram sendo aprimorados, né? Nós temos aí já o Boeing 247 de 1933, que foi o primeiro avião comercial e sem piloto automático. Tinha capacidade para 10 ocupantes. Temos aí também o Douglas DC-3 de 1935, companhia lançadora da aeronave, a American Airlines, capacidade para 28 ocupantes. Então eles foram aumentando, né, a capacidade de transporte de passageiros. Esse avião aí, temos uma descrição dele, foi desenvolvido para rivalizar com o Boeing 247, o Douglas DC-3, permitiu a expansão da aviação comercial no mundo todo. Com mais de 10 mil unidades produzidas, o aparelho, com capacidade para 28 passageiros, foi o primeiro de muitas companhias aéreas. O modelo foi lançado em 1935, no entanto, sua utilização no transporte de passageiros ganhou notoriedade somente após o final da Segunda Guerra Mundial, quando milhares de unidades militares foram convertidas para o uso civil. Era uma aeronave de grande autonomia, tinha autonomia de 2.400 km, né? Que permitiu a inauguração de uma série de rotas internacionais. No Brasil, voou com empresas como a VASP, a Varig, hoje extintas, né? Até hoje existem unidades em plena capacidade de voo. Então, podemos dizer assim que esse foi um dos os pioneiros aí na aviação mundial, né? Temos aí também o Boeing 307 Stratoliner de 1937, o primeiro avião com cabine pressurizada, tinha capacidade para 38 ocupantes. Temos aí em seguida o Lockheed Constellation, desculpem a pronúncia, né, em 1943, o ano de lançamento dele. Mais importante, a aeronave até 1950, tinha capacidade para 100 passageiros, então aí começaram aí o número de passageiros na casa dos 3 dígitos, ganharem aí os céus de todo mundo, né? Temos aí agora o Boeing 707 de 1958, primeiro jato a realizar voos transatlânticos, agora indo de um continente para o outro, né? Capacidade de 140 a 219 passageiros. E nós temos aí, finalmente, o Boeing 787 de 2011, 25% mais econômico, rotas de até 14 mil quilômetros e capacidade para 330 passageiros. Temos aí uma descrição do mesmo. Ele foi o primeiro avião comercial fabricado com materiais compostos em grande escala, como fibra de carbono, e o Boeing 787 prioriza a eficiência em consumo de combustível. Segundo o fabricante, o consumo da aeronave é cerca de 25% inferior aos de jatos do mesmo porte da geração anterior, além de trazer avanços notáveis em redução de ruídos, utilizando motores de última geração. Na maior versão, o 787-10, o Dreamliner, pode ser configurado para transportar até 330 passageiros e realizar rotas de até 14 mil quilômetros. Aí a fonte, né, da nossa pesquisa. E por que eu mostrei tudo isso para vocês? Todos esses avanços científicos, essas invenções aí para facilitar o transporte por terra, trilhos, rios, mar e céu. Porque tudo isso tem a ver com o que o anjo havia dito para o profeta Daniel, que eu vou mostrar para vocês aí agora. Muitos correrão de uma parte para outra
Daniel 12, verso 4. Como o anjo revelou ao profeta, muitos estão correndo de uma parte para outra. Todas essas evidências comprovam. Então, como nós vimos, né, existem muitos outros mais meios de transporte aí que vêm confirmando que o anjo disse ao profeta, que muitos correriam de uma parte para outra, é algo que claramente, notavelmente, tem se cumprido aí nos 2 últimos séculos da história da humanidade, né?